No século XV, a Europa estava mergulhada em um período de crises políticas, assolada pela fome e pela escassez de alimentos. Era cada vez maior o número de mortes por conta de doenças como a peste negra, e os conflitos e disputas em ambientes rurais e urbanos geravam instabilidade e insegurança. Havia um clima geral de pânico, criando um ambiente fértil para superstição e medo. Nesse cenário, um tratado sinistro emergiu das sombras, lançando uma névoa obscura sobre a sociedade medieval e desencadeando uma onda de perseguição e horror. Esta é a história do Malleus Maleficarum, o infame Martelo das Feiticeiras. Em suas páginas, as sementes da paranoia foram plantadas, justificando a caça implacável às bruxas e lançando milhares na escuridão dos julgamentos abusivos e torturas inimagináveis. Mas o que era o Malleus Maleficarum? Quem foram seus autores? E como um simples tratado, tornou-se o manual mais sinistro da caça às bruxas, moldando o destino de tantas pessoas. Prepare-se para adentrar em um mundo sombrio de crenças, superstição, injustiça, misoginia e vingança. Junte-se a nós enquanto exploramos os segredos do Malleus Maleficarum, desvendando seus mistérios e examinando seu legado duradouro. Publicado em 1487, o Martelo das Feiticeiras detém um lugar sombrio na narrativa do final da Idade Média. Sua autoria não é apenas um detalhe histórico, mas sim um elemento central de sua influência. Assinado por dois monges dominicanos, Heinrich Kramer e James Sprenger, o Malleus Maleficarum não apenas carregava o peso da autoridade religiosa, mas também buscava legitimar e sistematizar a perseguição às bruxas, proporcionando diretrizes detalhadas para a identificação, julgamento e punição dessas supostas praticantes das artes sombrias. Em um contexto de crescente instabilidade política, onde a fome, as doenças e os conflitos assolavam a população, o medo e a superstição encontravam terreno fértil para prosperar. O Malleus Maleficarum foi uma resposta a essas circunstâncias tumultuadas, fornecendo uma explicação simplista e aterrorizante para os males que afligiam a sociedade europeia na transição da Idade Média para a moderna. Esta obra não apenas influenciou profundamente a forma como a bruxaria era percebida e combatida, mas também deixou um legado sombrio que ecoa até os dias de hoje. Prepare-se para ser envolvido por um relato de mistério, traição e escuridão. A crença em bruxaria não é algo que se iniciou na Idade Média. Mesmo antes da disseminação do cristianismo, a prática da magia e da feitiçaria era frequentemente alvo de perseguição e temor dentro das culturas pagãs. Em muitas sociedades da antiguidade, os feiticeiros e feiticeiras eram vistos como detentores de poderes sobrenaturais capazes de influenciar eventos naturais e sociais. Esses indivíduos podiam ser temidos ou reverenciados, dependendo do contexto cultural e das crenças predominantes. Com a ascensão do cristianismo como religião dominante na Europa medieval, a perseguição à feitiçaria foi incorporada à estrutura institucional da Igreja Católica e tornou-se uma prática sistemática, alimentada pela interpretação de passagens bíblicas que condenavam a feitiçaria e a magia como heresias, e a magia foi cada vez mais sendo associada ao diabo e ao mal. A ascensão da caça às bruxas como uma prática generalizada na Europa foi facilitada por uma série de condições sociais, políticas e religiosas. As sociedades europeias estavam imersas em um turbilhão de mudanças, com instabilidade social, conflitos políticos e tensões religiosas, criando um terreno fértil para a paranoia e o medo. Além disso, a influência da Igreja Católica sobre a vida cotidiana das pessoas e seu papel como guardiã da ortodoxia religiosa forneceram uma base institucional para a perseguição às bruxas. A Igreja, em uma busca por consolidar seu poder e reprimir qualquer desvio doutrinário, viu na caça às bruxas uma maneira de afirmar sua autoridade e reforçar sua posição como protetora da fé cristã. Essas condições criaram um ambiente propício para a disseminação da histeria em relação às bruxas e a justificação para sua perseguição em massa. Em 29 de outubro de 1485, Heinrich Kramer, também conhecido pelo seu nome em latim, Institores, se envolveu em um caso notável de julgamento de bruxaria na cidade de Innsbruck, na Áustria. Nesse julgamento coletivo,
Kramer atuou como inquisidor e acusador em um processo contra vários homens e mulheres, todos acusados de bruxaria. No entanto, apesar de seus esforços, o julgamento terminou em derrota para Kramer. As evidências apresentadas foram consideradas insuficientes para condenar os acusados, e Kramer enfrentou resistência tanto das autoridades locais quanto da comunidade em geral. Este episódio marcou um momento de humilhação e fracasso para Kramer. Sua incapacidade de garantir a condenação dos supostos bruxos abalou sua reputação como inquisidor e o deixou profundamente frustrado. A experiência de Kramer no julgamento de Innsbruck, combinada com sua determinação em provar a existência das bruxas como uma ameaça real e seu ódio por mulheres, impulsionaram-no a criar o Malleus Maleficarum. Em 1484, 3 anos antes de publicar o Malleus Maleficarum, Kramer decide ir a Roma encontrar o Papa Inocêncio VIII, e ele leva uma carta pedindo permissão para poder caçar bruxas. Junto de sua carta, ele entrega também uma quantia substancial para fortalecer seu pedido. Kramer então recebe do Papa aquele que seria o maior endosso da época, uma bula papal, conhecida como Summis Desiderantis Affectibus, a bula da bruxaria. A bula papal dá plena autoridade a Kramer para realizar perseguições e realizar os julgamentos em prol da defesa da fé cristã. Nós, portanto, eliminamos quaisquer impedimentos que possam de alguma forma retardar a execução do cargo de inquisidor e evitamos que a decadência da corrupção herética e outros excessos desse tipo espalhem seus venenos para a destruição de outros inocentes. A bula também descreve como as bruxas agem: destruir, sufocar e extinguir vinhas, pomares, prados, pastagens, afligir e torturar homens, mulheres, gado, rebanhos e animais selvagens com dores e torturas internas e externas, impedir que os homens gerem e as mulheres concebam. Mesmo que a bula não mencione em nenhum momento o Malleus Maleficarum, Heinrich Kramer empregou uma estratégia manipulativa ao incorporá-la no início de seu livro, conferindo-lhe uma credibilidade inquestionável. Ao posicionar a bula como uma espécie de endosso inicial, Kramer conseguiu criar a impressão de que seu livro tinha aprovação oficial da Igreja e do Vaticano. Essa tática não apenas conferiu uma aura de legitimidade à obra, mas também reforçou sua autoridade aos olhos da sociedade da época. A compreensão das bases eclesiásticas é essencial para entender o Malleus Maleficarum, que foi escrito com uma perspectiva profundamente enraizada na teologia e na doutrina da Igreja Católica. As visões e crenças religiosas da época influenciaram significativamente a forma como as bruxas eram percebidas e tratadas. É crucial entender as premissas intelectuais por trás do martelo das feiticeiras, já que o tratado reflete as concepções do mundo e os padrões de pensamento da época. As ideias sobre magia, bruxaria e superstição presentes no livro refletem o contexto intelectual e cultural do final da Idade Média e do início da Idade Moderna. Quando o livro foi escrito, a caça às bruxas já estava em curso na Europa havia pelo menos 100 anos. Durante esse período, houve casos de perseguição a grupos de pessoas por práticas consideradas bruxaria. Porém, a publicação deste tratado marcou um ponto de virada significativo. A visão da Igreja Católica sobre o que constituía bruxaria sofreu uma mudança drástica. Inicialmente, a caça às bruxas teve como objetivo erradicar práticas de feitiçaria consideradas pagãs. No entanto, a influência do Malleus Maleficarum foi fundamental para alterar essa percepção. Ele conseguiu modificar a visão da Igreja, que passou a perseguir principalmente mulheres, acusadas de heresia, em vez de focar exclusivamente em práticas pagãs. Essa mudança de abordagem teve um impacto profundo na intensificação e na disseminação da caça às bruxas na Europa, influenciando não apenas a atuação da Igreja, mas também os tribunais seculares e a mentalidade da sociedade na época. O outro autor, creditado no Malleus Maleficarum, é James Sprenger. No entanto, não há consenso entre os historiadores sobre o papel que ele desempenhou na obra. Sprenger era uma figura acadêmica proeminente da sua época, conhecido como um respeitado professor da Universidade de Colônia. Além disso, ele havia exercido uma notável liderança entre os monges dominicanos na Alemanha.
Alguns estudiosos acreditam que Sprenger contribuiu significativamente para o conteúdo teológico e legal do Malleus Maleficarum, fornecendo autoridade acadêmica ao tratado. Outros sugerem que Sprenger pode ter tido um papel mais passivo, ou mesmo inexistente na criação do livro, e que sua inclusão como coautor foi uma estratégia de Cranmer para conferir mais peso à obra. Em 1486, o Malleus Maleficarum começou a tomar forma. Cranmer, ciente da necessidade de apresentar evidências convincentes da realidade das bruxas, buscou ser o mais detalhista e descritivo possível em sua obra. Ele afirmava que a bruxaria era a maior das heresias, algo que não era compartilhado com a maior parte da classe eclesiástica, e portanto seu objetivo era convencer tanto seus críticos quanto o público em geral de que esse era um trabalho sério e que as bruxas não eram apenas figuras fictícias, mas sim uma ameaça real à fé cristã. O conteúdo do livro era tão persuasivo e impactante que até mesmo aqueles que inicialmente duvidavam da existência das bruxas e de seus poderes foram gradualmente convencidos. A abordagem apelativa e convincente de Cranmer fez com que a crença na bruxaria se espalhasse, alimentando o medo e a paranoia em relação a supostas praticantes de feitiçaria. Com a bula papal conferindo autoridade ao livro e com a assinatura de Sprenger corroborando o conteúdo, o sucesso do Malleus Maleficarum foi estrondoso. Esta conquista foi uma resposta direta de Cranmer aos seus críticos, representando a concretização de seu plano de vingança. Apesar das inúmeras críticas recebidas, inclusive de clérigos dentro da própria igreja, direcionadas tanto ao tratado quanto aos métodos nele expostos, as impressões do martelo das feiticeiras alcançaram rapidamente cerca de 30.000 cópias. Em uma época em que a prensa de Gutenberg já estava em operação, o Malleus Maleficarum se tornou o segundo livro mais vendido naquele período, ficando atrás apenas da Bíblia. Se você se interessa por temas relacionados à Bíblia, à religião e ao cristianismo, não deixe de conferir nosso vídeo sobre Lúcifer clicando no final desse vídeo. No martelo das feiticeiras, destaca-se a ideia de que praticantes de bruxaria são predominantemente mulheres, associando o aumento do número de bruxas como sinal do apocalipse. Esse discurso contribuiu para a crescente perseguição, principalmente contra mulheres, muitas das quais eram viúvas, idosas. Algumas eram apenas pobres pedintes. Além disso, havia um incentivo popular para denunciar parentes ou vizinhos, levando à acusação majoritariamente de mulheres por motivos variados, como, por exemplo, problemas com as colheitas, com o gado, catástrofes naturais, infertilidade de homens e mulheres na comunidade, até a morte de crianças. Durante os julgamentos, o Malleus Maleficarum tornou-se um guia essencial para os caçadores de bruxas, que recorriam a métodos cruéis e brutais para obter confissões das acusadas. O início do Malleus Maleficarum estabelece uma base filosófica e teológica para o tratado, fornecendo uma justificativa moral e religiosa para a perseguição às bruxas. Esta seção inicial reflete uma visão do mundo profundamente enraizada na teologia católica e na filosofia medieval, apresentando argumentos destinados a convencer o leitor da realidade e da ameaça representada pelas bruxas. O tratado começa com uma explanação sobre a existência de bruxas e seu pacto com o diabo e se baseiam em uma interpretação estrita da teologia cristã, argumentando que as bruxas são agentes do mal que renunciaram a Deus em troca de poderes demoníacos. Essa perspectiva reforça a crença predominante de Cranmer, que a bruxaria representava uma séria ameaça à fé cristã e à ordem social. Além disso, o Malleus Maleficarum aborda questões filosóficas mais amplas relacionadas à natureza do mal e à responsabilidade moral, onde as bruxas são moralmente culpadas por suas ações, mesmo que sejam coagidas ou influenciadas pelo diabo. Essa abordagem reflete conceitos medievais de livre-arbítrio e pecado, onde as ações humanas são vistas como resultado de escolhas conscientes e voluntárias. A segunda parte, o Malleus Maleficarum, aborda detalhadamente as práticas e os métodos de identificação, julgamento e punição das bruxas. Esta seção do tratado é dividida em 3 pontos principais. Sobre os métodos das bruxas. Neste trecho do livro, é descrito em detalhes as supostas práticas das bruxas,
incluindo rituais, feitiços, encantamentos e pactos demoníacos, alegando que as bruxas têm a capacidade de causar danos físicos, enfermidades e calamidades por meio de suas atividades mágicas, e oferece exemplos e casos para ilustrar as afirmações. Sobre o julgamento das bruxas. O tratado aborda os procedimentos judiciais envolvidos nos julgamentos das bruxas, fornecendo diretrizes detalhadas para a condução de inquéritos, interrogatórios, confissões e execuções das supostas bruxas. Kramer defende o uso da tortura como um meio legítimo de obter confissões e enfatiza a importância da rápida punição. Sobre os remédios contra as bruxas. Esta parte contém a exposição de métodos para combater e remediar os efeitos das bruxas. O texto propõe várias práticas e rituais religiosos, incluindo orações, sacramentos e exorcismos, como meios de se proteger contra as influências demoníacas e a feitiçaria. Além disso, no que diz respeito aos juízes e ao método de procedimento com as bruxas, é importante notar que a profissão delas é armar armadilhas tanto para os próprios juízes quanto para os inocentes. E assim, elas às vezes cercam os inocentes com evidências, e às vezes as impedem de dar testemunho, e assim as lançam na prisão com suas conjurações e enganos, de modo que, mesmo que escapem de suas mãos, caiam nas mãos dos juízes para serem punidos. A linguagem particular utilizada no Martelo das Feiticeiras para descrever as práticas das bruxas é caracterizada por sua intensidade e carga emotiva. Kramer emprega uma linguagem altamente dramática e repleta de conotações negativas para descrever as atividades das bruxas, retratando-as como agentes do mal e como uma ameaça direta à sociedade cristã. Uma característica marcante da linguagem de Kramer é sua ênfase em temas sexuais e eróticos ao descrever as práticas das bruxas. Ele associa atividades como a relação sexual com demônios ou pactos demoníacos a uma perversão extrema da sexualidade e a corrupção espiritual. Por exemplo, o texto descreve as bruxas como se envolvendo em relações sexuais com demônios como parte de seus rituais mágicos, retratando essa atividade como uma forma de entrega à luxúria e ao pecado. Ao retratar o sexo como uma porta de entrada para o mal, e ao vincular as práticas sexuais ao pacto com o diabo, a linguagem intensifica a natureza moralizante e condenatória do tratado. Essa abordagem reflete as atitudes da época em relação ao sexo e à sexualidade, que eram frequentemente associadas ao pecado e à tentação. Da mesma forma, é dito que as bruxas se unem corporalmente com demônios, mas se isso é feito de verdade ou não, não é provável. E como, mesmo assim, ao fazerem um pacto com demônios, elas entregam o uso de seu corpo a eles, é bastante provável que, em razão de tal união e em ato de desonra, os demônios pensem ser merecedores de lhes dar recompensas, como, por exemplo, poderes para realizarem coisas extraordinárias e para predizer o futuro, desde que sejam concedidos por eles. A terceira parte do Malleus Maleficarum é a mais infame de todas. Ela aborda, de fato, a questão da tortura como parte do processo de identificação e punição das bruxas. Nesta seção, se discute detalhadamente a justificativa e o uso da tortura como um meio legítimo e necessário para obter confissões precisas das bruxas, que supostamente seriam relutantes em admitir suas práticas malignas sem coerção. Nesta parte do tratado, são apresentadas diretrizes detalhadas sobre como a tortura deve ser administrada, incluindo os tipos de instrumentos que podem ser utilizados e os métodos que podem ser empregados para infligir dor e sofrimento aos acusados. Estiramento. Esta prática envolvia amarrar a vítima a uma mesa ou bancada e esticar seu corpo gradualmente, causando dor extrema e possíveis lesões. Bota espanhola. Este método de tortura envolvia o uso de uma bota de metal que era colocada ao redor da perna da vítima. A bota era gradualmente apertada com parafusos, esmagando os ossos e causando dor intensa. Pêndulo. É um dispositivo que consiste em uma grande lâmina afiada presa a um eixo pendular. A vítima é amarrada a uma mesa ou plataforma inclinada, com a lâmina do pêndulo posicionada sobre seu corpo. O torturador então solta o pêndulo, permitindo que ele oscile livremente em direção ao corpo da vítima. À medida que o pêndulo balança para frente e para trás, a lâmina afiada se aproxima gradualmente do corpo da vítima, aumentando o medo e a tensão.
O período de caça às bruxas, que se estendeu do final do século XIV até meados do século XVII, resultou na execução de 40 a 60 mil pessoas, com cerca de 70% delas sendo mulheres, sem contar a quantidade de indivíduos torturados e muitos outros que foram exilados de suas comunidades após os julgamentos. A perseguição às bruxas na Europa deixou um legado duradouro que moldou profundamente a sociedade e a cultura europeias. A análise do impacto dessa perseguição revela consequências significativas, tanto sociais quanto psicológicas. As constantes críticas ao tratado eventualmente levaram ao seu declínio. O Malleus Maleficarum foi alvo de inúmeras contestações por parte dos clérigos, que eram contrários tanto a seus métodos cruéis quanto às suas justificativas irracionais. No entanto, sua herança perdura até os dias de hoje, deixando uma marca indelével na história europeia. Seu maior legado negativo foi o de reforçar estereótipos misóginos, retratando as mulheres como intrinsecamente más e propensas à bruxaria, culpabilizando-as pelas mazelas sociais e catástrofes climáticas. Isso refletiu e perpetuou as estruturas patriarcais da sociedade, onde as mulheres eram, e ainda são, em grande parte, vistas como seres inferiores. À medida que concluímos nossa jornada através do Malleus Maleficarum, é crucial lembrar que a história das perseguições às bruxas não é apenas um capítulo distante do passado, mas um lembrete vívido das consequências devastadoras do medo, da superstição e da intolerância. Esse tratado, com sua influência sinistra, nos lembra das profundezas da crueldade humana e das injustiças que podem surgir quando o ódio e a paranoia tomam conta. No entanto, também nos oferece uma oportunidade de reflexão e aprendizado. Ao confrontarmos o legado sombrio do Malleus Maleficarum, somos desafiados a questionar as estruturas de poder, a defender os direitos individuais e a combater a intolerância em todas as suas formas, nos comprometendo a promover uma sociedade baseada na justiça, na compaixão e no respeito mútuo. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com aquele amigo que também se interessa pelo tema. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro das próximas publicações.